Meus amigos, que o Senhor nos ajude para que tenhamos uma oportunidade nova de estudos e que saibamos todos nós aproveitarmos o que a espiritualidade nos traz, que é uma forma de caridade para com os nossos espíritos. Hoje nós pretendemos comentar sobre o capítulo Bem-aventurados os puros de coração, que está contido no Evangelho de Marcos, nos capítulos 8 e 10, e nos capítulos de Mateus 5, 15 e 18. Jesus usou essa expressão que o apóstolo registrou: bem-aventurados os puros de coração. Mais adiante, registra o apóstolo uma outra expressão de Jesus, porque as pessoas levavam crianças para serem abençoadas pelo Mestre, e os apóstolos rejeitavam de uma forma agressiva, proibia a vinda das crianças. E Jesus advertiu aos apóstolos: deixai vir a mim as criancinhas, porque o reino dos céus é para os que a elas se assemelham. Nós ouvimos, a mildade das vezes, pessoas dizerem: o reino dos céus é das crianças. Jesus assim afirmou. Não é verdade, não foi isso que Jesus disse. Jesus chamou a nossa atenção para que o reino do céu fosse para os que se assemelhassem às crianças. No fundo, bem-aventurados os que têm puro coração. Ou, essa segunda expressão, deixar vir a minhas criancinhas, na essência é a mesma coisa com outras palavras. Ou melhor dizendo, o espírito humano, em cada nova encarnação, ele passamos todos nós, pela fase infantil. E eu pergunto aos amigos: existe algo mais cândido, mais puro do que uma criança? A criança é o símbolo da pureza, da candura, da elevação de alma. E aí nós sacamos algumas lições, alguns ensinamentos das filosofias de Deus. Vejam só, amigos, todos nós, quando mergulhamos na carne, e nós não vamos entrar em longas explicações sobre esse processo, porque são processos belíssimos para o nosso estudo, porém tomaria muito nosso tempo. Mas a sabedoria divina colocou na criança um estado de pureza, de candura, de elevação. E em cada nova encarnação, nós passamos por esse estado, ou por esse estágio, melhor dizendo, de pureza, de beleza, de candura, de elevação. Se nós corrompemos mais tarde, é por nossa conta. Então, meus amigos, Deus está sempre atento a nos oferecer os recursos necessários para a evolução do nosso espírito. Se nós não aproveitamos, a falha é nossa, o ensejo é nosso. Essa fase infantil nos traz um outro ensinamento, para que a gente aproveite as dádivas divinas para o nosso progresso e dos espíritos que nos cercam, e especialmente aqueles que chegam ao nosso convívio através da paternidade e da maternidade. Vejam só, amigos, a criança, na sua tenra idade,
todo aquele passado espiritual complicado, às vezes até mesmo tenebroso, ele está adormecido pela sabedoria divina. Então a criança, nos seus primeiros anos, ela é sensível à orientação dos pais. Agora, é difícil alguém orientar uma criança se não tiver intimamente essa orientação. Então Deus, na sua bondade, na sua misericórdia, dá ao espírito recém-chegado na vida material, na sua fase infantil, dá a ele aquela condição de receptividade. Para a criança pequena, o papai é sempre um herói. O papai sabe tudo. Meu pai é um sábio, é um herói, um super-herói. Isso na tenra infância. Depois ele vai mudando de opinião. Vocês nunca ouviram falar de uma coisa, vocês nunca ouviram falar, de uma coisa chamada adolescência? Já ouviram falar? É uma fase terrível. É aquela fase em que o espírito está abandonando aquela candura infantil, está descobrindo o mundo. Aí o papai não é mais o sabe-tudo, não é mais o super-herói. O velho está superado, totalmente superado. Ele é de antigamente. E aí começamos com os terríveis conflitos, né? Naturalmente que aquele jovem se torna homem, torna-se homem maduro, e quando ele já está assim com os cabelos brancos, que estamos nós, pais, jovens há mais tempo, aí ele se puxa a vida. Meu pai era um sábio, lamento tardiamente tê-lo compreendido, mas isso depois que lá naquele epitáfio no túmulo, aqui descansa em paz o seu fulano de tal, papai. Tá? Então, meus amigos, são as lutas da vida. Nós somos chamados a batalhas enormes, e são essas batalhas que dinamizam o nosso espírito. Nós já vimos o que acontece com os filhos de pais muito ricos. Eu sei que é o caso de vocês, né? De grandes latifundiários. Os jovens ficam infantilizados, se não imbecilizados, porque eles não têm as formidáveis lutas que nós enfrentamos, especialmente nós, pais da classe média, que é aquela classe que não quer deixar a peteca cair em nenhuma hipótese. Batalhamos, gastamos, não temos pela educação dos nossos filhos. Então, meus queridos, Jesus chamou a nossa atenção. O reino dos céus é para aqueles que se assemelham com as crianças, porque é o mesmo que ser puro de coração. Então, meus amigos, aproveitemos e não deixemos a peteca cair quando os nossos filhos têm tenra idade. É o evangelho no lar. Isso dizer, não, quando meu filho crescer, ele escolhe a religião que ele quiser. Eu até pergunto, aqui do alto dos meus quase 80 anos, se vai dar tempo. Nós precisamos estar atentos com os nossos filhos. E estando, nós já temos muitos problemas, e mais se deixarmos ao bel prazer. Nós pais, especialmente pais da classe média, nós cometemos esses erros. Nós queremos dar tudo o que é bom aos nossos filhos. Precisamos ficar atentos para saber se esse bom é proveitoso, é oportuno. Então é lazer, diversão. O filho vai mal na escola, mas nós damos férias na praia. Ele é reprovado, ele ganha férias, vai para Disney World, passear com os amigos. Então lá no íntimo dele, inconsciente, poxa vida, então o ano que vem eu vou
perder o ano de novo, quem sabe eu ganho umas férias em Honolulu, por uns 3 meses, uns 6 meses, quem sabe. Então, educar filhos é uma tarefa muito, muito difícil. E quase todos nós falhamos. Nós encontramos na espiritualidade, e muitos companheiros, muitos pais aqui se achegam para nos trazer o seu testemunho. João Moura, fale da minha experiência. Nós temos que respeitar, porque nem todas as pessoas estão preparadas para ouvir isso. São os pais omissos, em bom português, os pais emblemáticos, isto é, título de pai, emblema de pai, que não foram realmente, mas não foram por mal. É porque acharam que dando a colônia de férias, o hotel de 5 estrelas, viagem internacional, casa na praia, piscina aquecida, puxa, e foi um excelente pai. E será que foi? Muitos pais vêm aqui nos falar, diga a esse pessoal, meu querido amigo, que eu esqueci de falar em Jesus para os meus filhos, que hoje eu derramo lágrimas de sangue por serem homens cultos, doutorados, mas sem uma educação moral, em prejuízo deles, da minha consciência. Então, meus amigos, é importante a escola, sim, é importante o prêmio para o bom aluno, sim, com certeza, mas, meus amigos, é imprescindível falarmos do Evangelho aos nossos filhos. Eles não querem, que eles rejeitam, que ouvem como uma criação, com insensibilidade, mas nós temos que insistir. É duro, com certeza. Se fazer de morto é muito melhor, é muito mais cômodo, mas encararmos o filho adolescente é um desafio para nós, mas o que de melhor podemos fazer por eles na fase em que estão. Nesse ponto que estudamos, há uma passagem em que Jesus fala sobre pecar por pensamento. Compõe esse capítulo da pureza de coração. Se tempo houver, falaremos mais sobre isso. Pecar por pensamento, nós poderíamos dividir o pecar por pensamento em 3 blocos. Eu acho que aqui todos nós estamos na coluna do meio. Tem o bloco da esquerda e o bloco da direita. Primeiro são os espíritos nobres, engrandecidos, para os quais nunca passa pela cabeça o mal, porque eles já venceram o mal. E esses são os puros de coração. Porque aquela época de Jesus, o coração substituía o cérebro. Eram sinônimos, coração e cérebro, à época. Era uma língua pobre, modesta, que tinha dificuldades de vestir as coisas e as ideias. Porque as palavras servem para isso, para vestir, dar uma forma verbal às coisas, às pessoas e às ideias. Então, meus amigos, aos espíritos adiantados, neles não passam as ideias más, porque eles já atingiram uma elevação que nós estamos assim, bem longe de atingir. Mas eles batalharam, lutaram e se emanciparam espiritualmente. Mas tem aquela coluna do meio que somos nós. Na nossa cabeça ainda passam as más ideias. Você, meu amigo, que dirige automóvel, quantas fechadas você levou hoje? O cara que para no sinal, o sinal abre e ele fica no celular, você ali atrás. Porque a velocidade de um trânsito é igual ao carro mais lento. Por isso nós temos tanto engarrafamento em São Paulo, pelas múmias de muleta dirigindo automóvel dentro de São Paulo.
são aquelas pessoas que deviam estar lá no Antigo Egito, e estão aqui dirigindo carro, atrapalhando a humanidade. Então, nos dá aquele arrobo, botar a cara para fora, aí a gente lembra que é espírita. Meu Deus do céu, olha só onde eu ia chegando. Mas vontade dá, não é isso? Meus amigos, parece que nós estamos profundamente errados. Vejam bem, dizem os nossos mestres espirituais, há um grande mérito em resistirmos às tentações. Não termos tentações, não ouvirmos os apelos do mal, só para os espíritos muito engrandecidos. Nós ouvimos. Meus amigos, tem uns chatinhos que não largam do nosso pé. E quem tem uma psicoaudiência desenvolvida sofre com isso. Então, nos dizem esses sábios que há um imenso mérito em resistir ao mal. Então, vemos como Deus é sábio. Como nós vamos nos alçarmos às grandezas espirituais se não formos provados? Então não se preocupe, você amigo que é coluna do meio, quando más ideias passam pela sua cabeça. Não se preocupe. Você vai chegar a instâncias superiores quando o mal não mais visitará a sua mente. Agora há aquela última classe daqueles espíritos que se comprazem com o mal, que andam em bandos aí na rua procurando uma brecha para roubar, para matar, para furtar, para ludibriar. E esses espíritos não fazem o mal quando não têm oportunidade. Então aí está a lição do mestre. Mesmo não exercitando o mal, eles pecaram, porque não fizeram o mal, porque não tiveram chance. Nós da coluna do meio resistimos às chances do mal e nos preparamos para os voos maiores da espiritualidade superior. É uma questão de tempo, amigos. Não nos preocupemos. Aquelas esferas felizes, onde vivem os grandes espíritos, nos esperam. E nós estamos nos esforçando dramaticamente para galgar essas instâncias superiores. Chegaremos lá, se Deus quiser, com a ajuda divina, reencarnando, passando pela pureza infantil a cada reencarnação, chegaremos às instâncias, às esferas superiores da espiritualidade, se Deus quiser. Os pontos que estudamos nos falam ainda de uma passagem muito interessante, aliás, muito a propósito desta semana que se encerrou no sábado, né? É que nós costumamos achar que domingo é o último dia da semana, é o contrário, é o primeiro. Mas tudo bem, não estamos aqui discutindo o calendário gregoriano, mas estudando a doutrina que nos consola e nos esclarece. Vejam só, amigos, nos fala esse ponto a respeito de uma querela armada pelos fariseus com Jesus. Eles procuraram o mestre e disseram mais: mestre, os seus apóstolos não lavam as mãos antes de comer. E Jesus suportou aquela crítica e foi convidado para um jantar na casa de um fariseu, e ele também não lavou as mãos. Então, os fariseus se escandalizaram: mas como? Nem este mestre, que faz coisas tão extraordinárias, que eles chamavam de curas, mas que eram de alívios que Jesus proporcionava aos sofredores da época. Então Jesus
chamou a atenção esse povo, lembrando Isaías, porque essa frase não é de Jesus, é do profeta Isaías. Esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está muito distante de mim. Então vejam, amigos, numa modernidade, lavar as mãos antes das refeições é um ato de higiene muito oportuno. E todos nós, pessoas mais ou menos civilizadas, porque parece que civilizado é aquele que usa roupa de tecido sintético, dirige automóvel, fala no celular, anda em ruas asfaltadas e mora em casas bonitas. Ser civilizado é um pouco mais que isso, mas não é o nosso assunto hoje. Então os fariseus fizeram uma celeuma enorme com isso. Na verdade, os fariseus se apegavam ao chamado culto externo. Eles tinham uma lista, um checklist de hábitos que eram tomados como critérios religiosos. E não é o que nós vemos hoje. Meus amigos, eu poderia dividir o Evangelho em 5 capítulos, todo o Novo Testamento, em 5 partes perfeitas. Primeiro, aquilo que eles chamaram de milagres, aquilo que chamaram de previsões ou profecias de Jesus, as informações do homem Jesus que vestia o manto, calçava sandálias, se alimentava. Aqueles trechos ou textos que foram tomados como os dogmas para as religiões tradicionais. E por último, o 5º, é a essência do Evangelho, que é o ensino moral do Cristo. Então, meus amigos, religião, o que é religião? Isso aí é a etimologia do vernáculo, o verbo latino religare, mas a sua expressão convencional. A religião existe para encaminhar o homem a Deus, através da sua reforma íntima, da sua melhoria de coração, de sentimento, para que ele se torne puro de coração, como o ponto que estudamos hoje. Mas se a religião não faz isso, ela fracassou nos seus objetivos. E desde as idades do obscurantismo, a religião foi recheada de uma série de propostas dogmáticas, de expressões litúrgicas. Você vai a um evento num templo suntuoso, ali há um culto nababesco, belíssimo, muito ao nosso gosto humano, mas que não muda o coração da pessoa. Então, meus amigos, nós espíritas estamos preocupados com os ensinos morais de Jesus, não do culto externo, porque se Jesus quisesse afirmações verbais, posturas exóticas da sua humanidade, ele não teria ensinado nada. Ele teria sido claro, como foi claro em todas as coisas. Bateu ele forte. Em verdade vos digo que ninguém verá o reino do céu sem não nascer de novo. Então Jesus ensinava além da reencarnação. Como diz o capítulo 3 do apóstolo João, aquele príncipe dos judeus foi perguntar a Jesus: Senhor, mestre, Rabone, como se dizia na época, como posso eu, já velho, entrar no ventre da minha mãe para nascer de novo? Então vemos que o diálogo entre Jesus e Nicodemos era sobre a reencarnação. Não era um renascer filosófico, religioso, dogmático. Então tudo Jesus ensinava com muito vigor, com muito positivismo. Então não há como fazer do mestre quimeras e querelas. Nós assistimos à televisão esse fim de semana, deixa eu ser muito... Eu já estou numa idade que me permite falar as coisas com muita franqueza, dizer o que sinto. Aquilo foi um banho de sangue.
umas imagens dizendo-se supostamente do Cristo, cheio de sangue, coroa de espinho, buraco, saindo sangue. Que horror! O moço lá do banco de sangue fica entusiasmado com toda aquela oferta graciosa. Será isso que o Evangelho nos traz? Se fosse, Jesus teria sido muito claro. Eu nada tenho a vos ensinar, apenas quero o aplauso, quero as louvamias, quero ser bem visto. Mas não foi isso que Jesus fez. Um coração puro, como nos diz o ponto, bem-aventurados os puros de coração. O que é um coração puro? É um coração isento do mal, do qual o mal já se mudou para sempre. Agora, uma boa pergunta para os amigos, uma nota, pensar em casa: o que é o mal? Uma boa pergunta. O que é o mal? Meus amigos, não é um estudo muito fácil, especialmente para as nossas limitações mentais e vernaculares, falar sobre o mal. Nós vimos com o nosso desenvolvimento desde eras remotíssimas, onde fomos centros microscópicos de vida, fomos pelos reinos animais inferiores, médios, até os reinos animais superiores. E começamos a desenvolver a nossa inteligência ainda no reino animal. Observe que o seu cachorrinho, o seu cachorrinho pensa. Ele não pensa muito, mas ele pensa algumas coisas. O seu cachorrinho possui um pequeno vocabulário e ele tem comportamentos lúcidos, claro, muito mais instintivos. Outra pergunta: o que é o instinto? O que é o instinto? Onde estão no corpo dos animais e dos homens os órgãos do instinto? Em lugar nenhum. Porque Deus é bom. Mas é que Deus é bom, que Deus é misericordioso, é porque é mesmo. E essas particularidades, isso nos prova. Deus deu aos seus filhos, sem inteligência, o instinto. E cada espécime dos milhões que existem na vida cósmica, nos reinos inferiores, um instinto particular. Porque o pelicano procede diferente do gato, e o cachorro procede diferente do cavalo. Cada ser primitivo tem um instinto, e o conjunto desses instintos, primeiro, fazem com que os seres inferiores saibam se comportar na vida natural com perfeição, porque quem segue o instinto não erra. E a harmonia de todos esses instintos nos traz o quê? Aquilo que ouvimos todos os dias: equilíbrio ecológico. Os animais não agridem a natureza quando o fazem dentro dos instintos e dentro de limitações. E aí se pergunta: e o ser humano? Meus amigos, no animal, o instinto é um oceano. O princípio de inteligência dos animais superiores é uma gota. Os animais superiores, o cão, o gato, o cavalo, o elefante, e principalmente o chimpanzé. O chimpanzé, amigos, tem a inteligência de uma criança de 5 anos. O que pensa uma criança de 5 anos, pensa um chimpanzé. Só que a criança vai à frente. Alguns, tá? Tem aqueles que, meu Deus do céu, estão atrás do chimpanzé. Mas os chimpanzés fazem coisas incríveis para a sua inteligência. Quando nós chegamos ao reino nominal como um bruto, e aí mora o perigo. Nós começamos a desenvolver a nossa inteligência muito aceleradamente, e aí mora o perigo. E
E foi por isso, meus queridos amigos, que Jesus veio à Terra, para nos trazer um manual de instruções, para nós errarmos menos. Um livro divino que é o Evangelho. Então, o Evangelho é um manual de instruções para que nós possamos viver como seres espiritualmente educados. O Evangelho é um manual de boas maneiras espirituais. O nosso planeta terrestre comporta mais ou menos 1/4 da população dos espíritos já humanizados na vida planetária. Mais ou menos 6 bilhões e 500 milhões de habitantes humanizados. No mundo espiritual, 3 vezes esse volume de espíritos humanizados. Aqui usam-se os meios de comunicações para divulgar o Evangelho. No mundo espiritual, outros meios. Os homens não conhecem. E ainda na Terra, o meio mediúnico, porque todos os habitantes do planeta são médiuns a receberem as lições do Evangelho subjetivamente. Então, meus amigos, o que é o mal? São aquelas nossas atitudes egressas da selvageria. Quando o leão ataca uma presa e a devora, ele está fazendo mal? Com certeza que não. Ele está cumprindo o seu instinto e mantém o equilíbrio ecológico. E nós trazemos, porque transitamos pela animalidade no nosso desenvolvimento, e precisamos superar esses instintos primitivos através de uma educação espiritual. Isto que é o Evangelho. Esta foi a missão de Jesus na Terra. Educador de almas e não salvador de almas. Nós não queremos aquele Cristo ensanguentado. E o mal, meus amigos, é tudo aquilo em prejuízo dos semelhantes quando praticamos conscientemente, menosprezando os bons conceitos que nos traz o livro divino. Livro divino. Gemia a terra humilhada, a noite do cativeiro, invadia o mundo inteiro sob os cardos da opressão, com mandíbulas ferozes, qual loba que subleva, Roma encharcada de treva, estendia a escravidão. Entre as águias poderosas, jazia Atenas vencida, sofria Cartago a vida, ligada a grilhão cruel. Na Capadócia, na Essência, na Mauritânia e no Egito, o povo chorava aflito, tragando-se cutifel. O frio gelara o templo, não mais Eros de olhar brando, nem Afrodite bela amando, nem Apolo encantador. O Olimpo fechado em trevas, não mais a graça de Eleusis, não se falava em outros deuses que não fossem os do terror. E quando o mal chegou aos extremos, no apogeu da indiferença, disse Deus na altura imensa: faça-se mais luz agora. E um livro brilhante desceu para a história envelhecida. Era o Evangelho da vida, nas lições de Jesus. Tremeram dourados olhos, o orgulho caiu por terra, os arcanjos vinham dos astros em cânticos de louvor. Mas o objetivo não era vingança contra a guerra, contra o ódio. O livro pedia à terra paz,
perdão e amor. Começava o novo reino, horizontes infinitos invadiam os aflitos, perdidos nos escarcéus, os fracos e os desditosos, os tristes e os deserdados contemplaram maravilhados novos céus e novas terras. E desde então a humanidade trabalha, porfia, à luz do novo dia, por escalar novos céus, mas a mensagem perdura em sublimes estertores, criando renovadores, artistas, santos e heróis. Espíritas, companheiros da grande luz renovada, tracemos a nossa estrada na glória do amor cristão e servindo alegremente entre a dor, a luta e a prova, aprendamos da boa nova, o ex-livro da redenção, Castro Alves. O Senhor nos abençoe e assim seja.